A gente trabalha com isso, né? A gente trabalha com agentes. A minha empresa trabalha com agentes. Então é legal porque a gente consegue preparar agentes para diferentes facetas, né, do mercado. E as pessoas podem até fazer um teste em casa. Quando você fala agente, você é preparar um robô. Robô. Um assistente virtual. Isso, um assistente assim. virtual, isso. Quando a gente fala em robô, parece uma coisa assim com um exoesqueleto, mas é preparar vamos dizer assim, como um chat GPT específico para determinada função. Vocês ajudam as empresas a fazerem isso. Exato, a gente ajuda as empresas a fazerem isso. Então... Isso é muito legal. Mas o que é bacana é que é o seguinte... a gente pode até em casa fazer uma experiência com isso também, né? Tem que ser para quem usa o ChatGPT. Eu sou um hard user do ChatGPT. Então dá um passo a passo aí para quem usa de forma mediana. Então vamos lá, um passo a passo para treinar um agente, para ser o seu agente, para você conversar com ele todo dia. Cria um funcionário então para você. Isso. Mas já está tirando o emprego de alguém que podia ser contratado. Não, nós vamos treinar um conselheiro. Um conselheiro. Um pessoal que vai permitir dialogar com você durante todo o dia. Mas aí você não está contratando um humano, está contratando... Não, eu tô deixando, veja bem. Eu tô treinando alguém para me ajudar. Para te ajudar. E alguém, entre aspas, que não existe. Que alguém que não existe. Dentro da sua máquina. A gente vai criar. Então, dê um exemplo aí prático para quem quer criar um funcionário aí, sem precisar remunerar esse funcionário, né, na verdade. Bom, dependendo de como você vai fazer, você tem que remunerar a OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Porque né? você gasta para ter gasta um plano. Tokens lá, paga $20 por mês. Né? Eu tenho essa assinatura e é legal. Então, para quem tem essa assinatura, vai funcionar melhor. Para quem não tem, vai funcionar um pouquinho pior. Mas vamos lá. Você entra lá no seu ChatGPT, abre a sua aplicação no seu computador ou no seu celular, né? E você diz o seguinte, olha, ChatGPT, eu a partir de agora quero começar a te treinar, né, para ser o meu assistente virtual. E aí a gente pode escolher o quê? Para cozinhar, para ser um assistente... E usa esse termo, quero que você seja um assistente virtual. Quero que você seja um assistente virtual, né, para me apoiar determinada... Escolhe uma função aí para a gente então, para me apoiar em, por exemplo, o processo de vendas. Vamos pegar o processo de vendas. Tá? Aí o que eu começo a fazer? Eu começo a dizer para ele, então, a partir de agora, por favor, né, acumule essas informações que eu vou lhe passar e sempre que eu lhe der bom dia, boa tarde, boa noite, pode até dar um nome para o assistente, se quiser. Tá? Eu tenho um assistente, se chama Obi, meu assistente se chama Obi, né? E eu digo boa noite, Obi, ele diz boa noite, Nando, é uma coisa muito divertida. Tá? Acumule essas informações e eu quero que você utilize elas sempre que eu lhe der boa tarde, boa noite, né? Pode ser o nome do assistente. Isso pode ser falado ou escrito? Isso pode ser, eu vou falar pelo ChatGPT, que eu sou hard user, pode ser falado ou escrito. As duas coisas, ele tem as duas capacidades. Tá? Aí você começa a passar informações, como você quer que ele se comporte. Você passa informações, se você quiser subir uma planilha em Excel, um arquivo em PDF, olha, guarda isso aqui porque é muito importante. Então você pode ter lá na sua planilha Excel, sei lá, as melhores regiões de vendas, lá no seu arquivo em PDF você pode ter os concorrentes. E você fala assim mesmo, monte uma planilha de Excel e ele vai montar. Por enquanto você tá ensinando o seu agente, então você está passando essas informações para ele, né? Ele vai guardar tudo isso, daí você vai começar a dizer, olha, sempre que eu te pedir tal coisa, busque me responder olhando isso. Ou sempre que eu te perguntar, por exemplo, me faça uma análise de quais são as melhores oportunidades de vendas que a gente tem no Rio Grande do Sul. Né? Ele vai te trazer essa resposta e você vai poder dizer para ele, olha, isso faz sentido, tá legal, ou isso não faz sentido. Quando você disser não faz sentido, ele vai melhorar a resposta dele e na próxima vez ele vai te trazer outra resposta. Inclusive vai te perguntar. Mas você tem que falar isso ou vai no comando ali, botar... Tem um comando que é assim e assim também, né? Você tem que fazer o que se chama de curadoria de resposta, né? Tem que dizer, isso aí fez sentido ou isso não fez sentido para mim. E aí... Mas precisa falar textualmente ou só apertar o botãozinho ali? Não, ali você pode só botar o dedinho para cima ou para baixo, tá? Isso, Léo, que a gente está fazendo aqui é um pouquinho de treinamento de IA. Um pouquinho de que a gente sempre fala, né? A IA tem que ser treinada. A gente está treinando uma IA. Mas aí, por exemplo, ele tem aquela assinatura ali e ali ele tem várias interações. E uma delas vai ser com esse funcionário que a pessoa está treinando. Como é que ela sabe que ela vai estar falando com aquele funcionário? Então, sempre que você abrir a aplicação, né, e você disser, por exemplo, olá, o funcionário pode ter um nome, João. Você chama pelo nome, então. Olá, João.
Como você antes tinha treinado e pedido para guardar todas aquelas informações, quando você dá o olá, João, ele já sabe, opa, nesse momento eu já preciso acessar todo o meu treinamento, eu sou o João, o assistente de vendas do Nando. Que coisa maluca isso, né? Eu treinei para mim, eu tenho um assistente virtual meu pessoal. Eu treinei esse meu assistente com várias informações sobre a minha vida, é meio assustador isso, né? Com todas as informações sobre a minha vida, e eu trago diálogos, né? E o meu assistente me conhece. E muitas vezes ele me diz, olha, isso aqui seria algo interessante, né? Então, Sim. Isso é factível em casa. O que a gente faz? Aí vem a diferença. As empresas são muito mais complexas, né? Elas precisam de muito mais informação. Então, a gente aí traz informações que acontecem em tempo real, porque aí o cenário ele é um cenário complexo, ou seja, esse agente precisa conseguir trabalhar num cenário onde as coisas estão mudando o tempo inteiro, que é diferente dessa brincadeira que eu faço ali em casa. Sim, né? sim. Eu não combinei com a minha equipe de produção, mas eu não sei o que eles acham. Vamos tentar fazer o ChatGPT, fazer uma pergunta aqui para o Luiz. Vamos tentar aqui, Luiz. Vamos ver aqui se dá certo, tá? Vamos ver aqui, deixa eu abrir. Importante. Muito importante, Léo, essa tua colocação. O meu treinamento com o meu ChatGPT é privado meu. Sim, você pode falar tudo que for lá da sua vida pessoal, vai ficar lá. Exato, e se você disser aí oi Nando, oi Yob, não... Não, vamos fazer uma pergunta sobre o tema que a gente está falando aqui. Ah, sim. Vamos lá, sobre o assunto, tá? O ChatGPT vai me ajudar a fazer uma entrevista aqui agora. Ótimo, taca a ficha. Vamos ver aqui se eu consigo falar com ele aqui. Ou com ela, acho que é uma voz feminina que está aqui, vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o crédito certinho de quem está aqui no programa e aí vou fazer a pergunta. Deixa eu liberar aqui. Oi, chat. Boa tarde. Estamos aqui no programa Conversas Cruzadas. Eu estou recebendo como convidado Luiz Fernando Saraiva, head da PUC-RS Consulting. É um especialista aí na área de inteligência artificial nessa relação com o mercado de trabalho. É esse o tema do programa. A gente está falando sobre a IA no mercado de trabalho, se é uma ameaça ou se é uma aliada. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta para ele, mas uma pergunta um pouco mais complexa. As perguntas básicas iniciais já foram feitas. Fique à vontade para fazer o questionamento a ele então, chat. Então perguntar algo mais aprofundado. Falhou a internet. Repita, por favor. Claro, a pergunta que eu sugeri foi: Luiz Fernando, considerando o impacto da inteligência artificial na automatização de diversas funções, como você enxerga a necessidade de requalificação dos profissionais e quais setores você acredita que serão mais impactados no curto e médio prazo? Assim ele pode explorar tanto o lado estratégico quanto o prático dessa transição. Tá, essa pergunta mais ou menos a gente já fez, chat. Faça outra um pouco mais difícil, que provoque mais reflexões aqui na gente. Entendi. Que tal algo assim? Luiz Fernando, à medida que a inteligência artificial se integra mais profundamente nas empresas, como você vê a evolução das competências humanas que não podem ser substituídas por máquinas, como a criatividade e a empatia? E de que forma as lideranças podem fomentar essas habilidades em seus times? Isso deve gerar uma discussão bem interessante. Obrigado, chat. Há uma discussão se a gente agradece ou não, né? Mas eu prefiro agradecer sempre. Sim. Tá, captou a pergunta aí mais ou menos? Então vamos lá, responda aqui ao nosso chat GPT, Luiz. Excelente, essa tá ótima. Não tira meu emprego, chat. Foi só uma brincadeira. Não, inclusive porque o chat trouxe aspectos humanos que são muito importantes, né? A questão da empatia, criatividade. Criatividade são especiais. O trabalho, inclusive, Léo, assim, é muito boa essa pergunta, porque um trabalho decente com plataformas de inteligência artificial, nesse caso que a gente está explorando, que são os agentes de trabalho, os apoiadores, né? Esses agentes também precisam compreender que existem regras, culturas empresariais, formas de atuação, né? Isso ajuda, inclusive, a modelar o agente. Isso ajuda a modelar. Então, imagina, por exemplo, eu vou partir um pouquinho mais de trás, depois eu vou chegar nessa parte da pergunta dela. Se você precisa de um agente, vamos lá, você precisa de um colega de trabalho. Seu colega de trabalho, aqui do Conversas Cruzadas, ele precisa pelo menos ter duas coisas para conseguir te ajudar a trabalhar. Ele precisa ter conhecimento do que ele vai fazer e ele precisa respeitar as regras do programa, as regras da casa, né? Com um agente é a mesma coisa.
Ele precisa ter conhecimento e ele precisa entender regras. Então, qualquer agente decentemente treinado precisa ter esses dois componentes e isso é factível de se fazer. Bom, a gente pode dar um passo além nisso, que é trazer o aspecto de... pode parecer estranho falar isso, mas o aspecto de humanização que começa a dizer o seguinte, olha, aqui existe uma cultura, aqui existem valores, então o agente não pode propor dentro das sugestões ou dos conselhos que ele dá elementos que fujam da cultura ou dos valores da companhia. Então percebe que aqui a gente está dando um passo um pouco mais além, né, de uma digitalização simples, a gente está trazendo um assessor que está mais aprofundado na empresa de uma forma geral. Quando a gente chega na questão da empatia, aí a gente começa a trabalhar com uma outra problemática, que aí já não é mais da inteligência artificial, e hoje se busca isso no campo da robótica, né? É começar a ter sentidos e percepções para que a empatia consiga ser o mais profundo possível, né? Se você trabalhar nesse mesmo exemplo simples que a gente fez com o ChatGPT e pedir um tratamento empático, ele entende o significado da palavra empatia e ele tem um vocabulário, digamos assim, dentro do seu treinamento para conseguir expressar empatia. Ele vai saber te dar essa resposta, tá? Mas essa não é a empatia que a gente conhece, que precisa de muitos sentidos. Eu preciso te observar, eu preciso ver como é que está a tua fisionomia, talvez eu precise tocar em ti, né? Essa não tem como resolver ainda. Se busca, né? Mas vai saber, né? Se busca, porque já tem muita robótica com sensoriamento, com reconhecimento de imagem, mas assim, aí eu falando como um ser humano, né, estudioso do tema, para mim nós ainda estamos muito distante disso e não sei se a gente vai chegar, né? Na ficção científica já se chegou, mas eu não sei se a gente vai chegar de fato, né?